Um vetor, ele é unidimensional e são um conjunto de variáveis do mesmo tipo que possuem o mesmo identificador e são armazenados sequencialmente na memória. Então, uma vez que a variável tem o mesmo nome, o que as distingue é um índice, que referencia sua localização dentro da estrutura. Declaração de vetores. Esta é a forma como a gente faz a declaração de vetores em algoritmos. Nós vamos ter um identificador, número de elementos e um tipo. Quem é o identificador? É o nome que nós vamos dar para este vetor. Nós temos o número de elementos, que é a quantidade de variáveis que vão compor este vetor, e um tipo, que é o tipo primitivo que a gente já aprendeu. Ele pode ser um inteiro, um real. Então, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo de vetores. Nós temos a variável notas, que pode armazenar até 20 notas dos alunos de uma classe. E esta variável é do tipo real. Então, o acesso a esses elementos deste vetor é feito pela posição dentro do vetor. E esta posição é indicada por esses colchetes. A primeira posição é 1 e a última é o tamanho do vetor. Então, cada elemento do vetor, por meio de um índice, pode ser acessado como uma variável primitiva individual. Atribuição de vetores. Assim como outras atribuições que a gente já viu, a gente também pode atribuir valores para as posições dos vetores, certo? Neste vetor que eu estou apresentando para vocês, ele é o vetor x, de 5 posições, e na posição 1 foi atribuído o valor 45 para a posição 1 do vetor x. E o valor 0 foi atribuído à posição 4 deste vetor x, sendo armazenado desta forma aqui. Preenchendo o vetor. Isso significa que podemos atribuir valores para todas as posições do meu vetor. E para isso, podemos utilizar uma estrutura de repetição, que geralmente a que a gente utiliza é a estrutura de repetição para. Então, aqui no exemplo, nós temos um laço de repetição para, a estrutura de repetição para, com a variável de controle i, que vai da posição 1 até a posição 5, e vai pedir para o usuário digitar um elemento para cada posição dessa, e através do comando leia, esses elementos serão armazenados em cada posição. Então, assim, para cada execução da repetição, será utilizada uma posição diferente do vetor. Então, aqui nós temos o passo a passo do preenchimento do vetor. Na variável de controle que está acessando a posição 1 do vetor, nós temos o valor 87, que está sendo armazenado. No segundo passo, nós temos o valor 56, que vai ser armazenado na posição 2. No terceiro passo, nós temos o 20, que vai ser armazenado no índice 3 aqui do meu vetor. O quarto passo, temos o valor 14, que será atribuído à quarta posição do meu vetor. E o valor 69, que vai ser atribuído à quinta posição do meu vetor. Então, aqui nós temos os conteúdos de cada posição, que são os elementos que o usuário forneceu ao meu programa, e os índices. Quem são os índices? Vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. São as posições do vetor. E como eu faço para mostrar quem são os elementos que o usuário forneceu? Para isso, eu posso utilizar o comando escreva. Se lembra que o escreva é o comando que a gente utiliza para apresentar os valores na tela? Como ele é um vetor e possui posições ou índices, eu vou precisar também de uma estrutura de repetição, que no caso aqui do exemplo vai ser a estrutura de repetição para. Ela foi escolhida para garantir que a variável i assuma todos os valores possíveis para o índice do vetor. Então, assim,
para cada execução da repetição, será utilizada uma posição diferente e, assim, todos os valores do vetor serão mostrados. Então, aqui nós temos um exemplo de vetores. No primeiro, nós temos a atribuição do valor 28 para a posição 5 do vetor V. Nós temos aqui a leitura da quinta posição do vetor V e a apresentação da quinta posição do vetor V.